Irmãos, pode se assentar. Que coisa boa. Bom, se você é nosso visitante, você já percebeu que hoje o nosso culto foi um pouco diferente, né? Não é todo dia que acontecem as coisas que aconteceram hoje, porque na verdade nós estamos lançando na igreja a campanha de missões mundiais. Ou seja, a nossa igreja, a Igreja Batista, ela é conhecida por atuar na cidade, atuar no país, né, no estado, no país e atuar no mundo. As igrejas batistas, de uma forma cooperativa, elas alcançam o mundo inteiro. Por que elas fazem isso? Porque um dia Jesus disse, está escrito na palavra, vão por todo o mundo, pregue o evangelho, tanto aqui quanto lá. Foi isso que ele ensinou a gente. E nós, de uma maneira cooperativa, nós trabalhamos então mundialmente falando. Então hoje nós estamos lançando a campanha da Junta de Missões Mundiais, né? Então a partir desse mês de março, abril, maio e até um pedacinho de junho, nós vamos trabalhar focados em missões mundiais. Vamos orar pelos nossos missionários. Às quartas-feiras nós estamos reunidos aqui em oração, orando pelos nossos missionários. Então venha para cá, porque Deus espera isso de você também. E aproveitando esse gancho, eu quero pensar com você a base de Colossenses capítulo 3, nos versos 1 a 12. Eu quero que você vá para lá comigo. Eu quero que você perceba que a melhor maneira de nós fazermos missões é através da nossa vida, através de quem nós somos e através do que Deus pode fazer na nossa vida. Eu quero aproveitar esse gancho, já que nós estamos lançando a campanha de missões de 2018, e mostrar para você que é sua tarefa ser um missionário. Não é sua tarefa só sustentar um missionário. É muito fácil dar um dinheirinho por mês para quem está lá na obra. É muito fácil, mas não é isso. Não é isso que Jesus pediu de nós. Isso é uma estratégia humana, é abençoada por Deus, é verdade. É aquilo que nós podemos fazer, porque existem milhares de pessoas nesse mundo, espalhados por esse mundo, em lugares onde a palavra de Deus ainda não chegou. Mas é preciso que você entenda que nós, a proposta bíblica para a igreja é que nós sejamos, cada um de nós, um missionário de verdade. Essa é a atribuição que a Bíblia coloca no coração de cada um. Nós temos algumas estratégias. Missões mundiais é apenas uma estratégia, mas a estratégia maior da Bíblia é levar você a compreender que você é um missionário e que por onde você passa, você precisa deixar uma marca. Deixar a marca de Cristo, deixar pessoas impressionadas pela inspiração que vem da sua vida pessoal. Eu penso que não tem coisa mais produtiva para a igreja, irmãos, mais produtiva para a igreja do que cumprir a missão dela. Tudo é muito lindo, tudo é maravilhoso, né? As igrejas hoje fazem muitas coisas, programam muitas coisas, fazem coisas bonitas, belas aos olhos. Mas eu quero crer que não existe nada melhor do que nós cumprirmos a nossa missão. Nada mais lindo aos olhos de Deus. Por isso eu quero trazer um recado do Senhor para você. É a melhor maneira de nós, eu e você, fazermos missões. Quero ler com você Colossenses capítulo 3, dos versos 1 até o 12. Diz assim a palavra de Deus: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus,
e a ganância que é idólatra, ou que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia. Fale conosco agora através deste pedaço da Bíblia, Coloca os nossos corações em sintonia com a Tua vontade, com a Tua voz, e tem misericórdia, Senhor, que cada um de nós aqui possa sair desse lugar com a convicção plena no coração de que a maior estratégia que o Senhor tem para salvar a humanidade somos nós mesmos. Que cada um possa ir embora para casa hoje pensando um pouco a respeito da sua própria vida e pensando, Senhor, se de fato a maneira com que ele tem vivido, Senhor, de verdade mesmo tem feito com que pessoas ao seu redor encontrem com o Senhor, com que pessoas que passam por nós de verdade sintam o cheiro de Cristo, que pessoas que vivem conosco evidenciam na nossa vida uma vida diferente, uma vida, Senhor, missionária na essência, de caráter cristão, uma vida, Senhor, que exala Cristo em todos os lugares e em todos os momentos. Que em nome de Jesus o Senhor nos convença da necessidade, Senhor, de sermos crentes autênticos, crentes genuínos, que sejamos, Senhor, crentes que fazem missões, pura e simplesmente pelo fato de existirem e viverem de uma forma digna, viverem de uma forma justa, viverem de uma forma santa, viverem de uma forma, Senhor, que inspiram pessoas a serem iguais a nós, que somos iguais a Jesus. Que em nome de Jesus essa mensagem fique gravada no coração de cada um. Tem misericórdia de nós, é o que eu peço, em nome de Cristo. Amém e amém. A melhor maneira de fazer missões. Vamos pensar juntos aqui sobre esta melhor maneira. Opa, só um minutinho, meus irmãos. Ajuda aí, Dornelas, que está dando um probleminha aí. Ser igreja, na verdade, é ter as marcas de Cristo. Eu e você, se nós formos igreja, se nós somos de verdade igreja, nós vamos deixar marcas nas pessoas, as marcas de Jesus. Não é a sua marca pessoal, não é a sua personalidade. Ser igreja é deixar nas pessoas por onde nós passamos marcarmos a vida das pessoas. Essas marcas são marcas de Cristo. E uma marca, ela define a gente. Uma marca, ela mostra quem nós somos. Uma marca, ela diferencia a nossa vida. Eu quero ver com os irmãos hoje algumas coisas que, no meu modo de entender, se a igreja for marcada por Cristo, e se uma pessoa for marcada por Cristo, algumas coisas vão acontecer. A primeira coisa que vai acontecer, se a sua vida for uma vida marcada por Jesus, e se a vida da nossa igreja for uma vida marcada pela pessoa de Cristo, nós vamos viver em função das coisas do alto, nós vamos viver em função das coisas eternas, nós vamos sempre olhar para cima antes de fazer as coisas que nós costumamos fazer ou gostamos de fazer. Eu quero que você se atente mais uma vez para os versículos 1 até o 4, aonde nós lemos, e eu quero destacar aqui o versículo 1 e o versículo 2, só para mostrar para você que tem duas coisas importantes aqui. No verso
verso 1 diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está. O primeiro conselho do apóstolo Paulo é que eu e você, nós devemos procurar as coisas que são do alto, as coisas do céu. Quando o apóstolo Paulo diz isso para mim e diz isso para você, ele está querendo dizer: olhe, coloque os seus olhos, fixe os seus olhos nas coisas eternas, nas coisas que são dos céus, nas coisas que são do alto, lá em cima. Olhe para elas, preste atenção nelas, viva em função delas. Cuidado com os seus olhos, porque os seus olhos te direcionam, os olhos de cada um de nós direcionam as nossas vidas, irmãos. O apóstolo Paulo diz uma coisa interessante aqui no início. Ele diz assim: já que vocês ressuscitaram com Cristo, então procurem as coisas que são do alto. Antes de procurar as coisas que são do alto, irmãos, ele traz um detalhe aqui que faz toda a diferença. Você já morreu para o mundo? Porque ninguém ressuscita com Cristo sem morrer para o mundo. Ele está dizendo assim: já que vocês estão dizendo, igreja, já que vocês estão dizendo que vocês aceitaram o sacrifício de Cristo, que vocês morreram para este mundo e ressuscitaram com Ele, se isso é uma verdade absoluta na vida de vocês, ele está dizendo: olhem para cima, olhem para o céu, olhem para o alto, olhem para as coisas eternas. Cuidado com seus olhos, porque se os seus olhos estiverem focados aqui embaixo, a sua vida cristã não vai dar certo. Você nunca vai conseguir ser, de verdade mesmo, um homem e uma mulher de Deus, um missionário de Deus. A nossa igreja, se ela não aprender a olhar para os céus e viver direcionada pelos céus, pelo alto, pelas coisas que são eternas, nós vamos nos confundir, irmãos, e nós vamos viver uma vida medíocre, e nós vamos viver uma vida fora da vontade do Senhor. Portanto, o primeiro conselho do apóstolo Paulo para mim e para você: se nós queremos ser missionários mesmo, se essa igreja quer ser uma igreja que faça diferença, que marque a vida das pessoas, marque com marcas de Cristo, a primeira coisa que nós precisamos viver, mas não é só hoje você olhar para o céu, não, é a partir de amanhã, você, antes de fazer qualquer coisa na sua vida, você sempre olhar para o céu, e você se questionar: isso é eterno? Isso tem a ver com Deus? Isso vai modificar a minha vida espiritual? Isso vai aumentar e melhorar o reino dos céus? Isso vai fazer diferença espiritual na vida das pessoas? Isso vai conduzir alguém ou vai retirar alguém do inferno e levar para o céu? Procure as coisas que são do alto. Se nós pudéssemos, se você pudesse fazer uma enquete com você mesmo, você poderia chegar à conclusão na sua vida se você está procurando as coisas que são do alto. Olhe bem para o que você faz, olhe bem para quem você é, olhe bem aonde você anda, com quem você anda, o que você faz, e aí você vai chegar à sua própria conclusão, se você vive à luz da eternidade, se você vive com os olhos para os céus. Perceba a sua agenda, dê uma olhadinha na sua agenda e veja o que você faz, veja quanto tempo você gasta com as coisas do chão, da terra, do pó, e quanto tempo você tem olhando para o alto, pensando nas coisas que são do alto. Se você olhar para a sua agenda vai denunciar quem você é. Sabe, talvez você vai dizer: mas pastor, não tem jeito, eu tenho que dar 8 horas de trabalho. Não tem jeito, meu irmão. Você pode ir para o trabalho pensando nas coisas que são do alto, e você pode estar no seu trabalho desempenhando a sua função, trabalhando, suando a camisa, fazendo o que você tem para fazer, mas mesmo assim
exalando o perfume de Cristo para as pessoas. Mesmo assim, sendo alguém que passa uma marca para aquele incrédulo que está do seu lado, vivendo ali uma vida medíocre, vivendo ali uma vida aprisionada pelo inferno, você pode, estando no seu trabalho, ser um homem e uma mulher de Deus. Você pode dar 8 horas de trabalho árduo, duro e ininterrupto para o seu patrão, mas mesmo assim, marcando a vida das pessoas, orando por aquelas pessoas, olhando para aquelas pessoas e aproveitando as oportunidades para deixar uma marca no coração daquelas pessoas. Portanto, viva em função das coisas que são do alto, se você quer de verdade fazer missões através da sua vida pessoal. A outra coisa que o apóstolo destaca aqui, bom, primeiro ele diz que eu preciso procurar as coisas que são do alto, né? E eu já li para você, mas a segunda coisa não é só procurar. Ele diz assim: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então não basta procurar. Não é só ir atrás e dizer: olha, onde estão as coisas do alto? Eu quero saber acerca das coisas do alto. Eu quero manter o pensamento, eu quero viver. Manter o pensamento significa aí, a palavra grega usada aí é proneite. Proneite tem uma ligação com relação à motivação. Seja motivado pelas coisas do alto e não pelas coisas terrenas. Mantenha o foco, mantenha o seu pensamento ali, viva em função daquilo, seja motivado por aquilo, seja feliz por aquilo. Esse negócio de motivação é uma coisa tão interessante, que até mesmo hoje no mundo corporativo, nas empresas, as empresas já entenderam o poder na motivação. Por isso elas capacitam seus funcionários, elas motivam seus funcionários, trazem alguém para dar uma palavra de ânimo. Quando você, querido, que é crente, que é cristão, porque essa carta aos Colossenses foi direcionada à igreja, o apóstolo Paulo está falando para uma igreja, quando ele diz assim: olha, procure as coisas que são do alto, olha, mantenha o pensamento nelas, se motive nelas. Ele está querendo dizer para você: olha, seja feliz e tenha prazer nas coisas que são do alto. Cuidado com o seu foco, cuidado com o seu olho, porque todos nós aqui somos tentados a vivermos uma vida com o foco aqui embaixo, querido. Com o foco aqui embaixo. Nós estamos lutando por isso. Nós queremos ser alguma coisa que Cristo não nos chamou para ser. Todos nós aqui, indistintamente, se nós não nos policiarmos, nós que somos cristãos, que temos uma missão a cumprir, se nós não nos policiarmos, os nossos olhos vão estar aqui embaixo, porque a sua vida é direcionada, alguém ensinou você a ser direcionado pelas coisas de baixo. A vida está impondo isso para nós, a vida está nos forçando nessa direção, mas o conselho bíblico é o contrário. O conselho bíblico é: olhe para os céus, pense e mantenha o seu pensamento nos céus, tenha o seu prazer nas coisas do alto. Quando eu digo que o verbo tem a ver com motivação, é porque o apóstolo Paulo, certamente com muita maestria, por causa da inteligência dele, ele sabia que motivação tem a ver com felicidade. Uma pessoa motivada é uma pessoa feliz, e uma pessoa feliz é diferente. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para a gente: seja feliz com as coisas do alto. Talvez a maioria de nós aqui, a gente se sente incompleto. A maioria de nós aqui, se pudéssemos fazer uma lista dos nossos desejos, dos nossos sonhos, daquilo que nos traria um pouco de felicidade, de aconchego, a nossa listinha, irmãos, ela seria totalmente terrestre. Vamos falar a verdade? Totalmente terrestre. E o apóstolo Paulo diz para a igreja assim: esquece isso, olhe para o céu, procure as coisas do alto, seja feliz com as coisas do alto. Sabe por quê? Porque ele tinha consciência. Ele disse assim: se vocês já morreram, um morto não tem mais condições de viver uma vida terrena. Se vocês já morreram,
E se vocês já ressuscitaram com Cristo, se a vida que vocês vivem agora é uma vida espiritual e não carnal no sentido terreno, se vocês já estão vivendo à luz do reino dos céus, se vocês já se consideram cidadãos dos céus, procurem as coisas que são do alto. Fiquem felizes por causa das coisas que são do alto. Motive o seu coração com as coisas que são do alto. Tem tanto crente vivendo infeliz, porque não tem as coisas, não tem os sonhos, não tem os bens materiais que gostariam de ter, não tem a casa do jeito que ele gostaria de ter, não tem o carro que ele gostaria de ter, não pode dar o colégio para o filho que ele gostaria de dar, não tem dinheiro para fazer uma viagem de férias a cada 1 ano. Tem tanto crente vivendo infeliz por causa disso. Se você vive infeliz por causa dessas coisas, o apóstolo Paulo vai bombar essa mensagem no seu coração hoje. Procure as coisas que são do alto. Mantenha o seu pensamento nas coisas que são do alto. Se motive, seja feliz nas coisas que são do alto. É a palavra de Deus, irmão. Quando você viver isso aí, não saber disso, porque hoje você vai saber disso, mas quando você começar a viver esse negócio, você vai ver que a sua vida vai ser um pouco diferente e você vai começar a marcar a vida das pessoas. Você vai começar a ser um missionário mesmo sem querer. Uma igreja, em segundo lugar, uma igreja ou uma pessoa marcada por Cristo, ela vive um processo ininterrupto de destruição de coisas que arruinam a vida. É o que o apóstolo destaca dos versos 5 até o 11. Eu vou destacar alguns versos aqui para nós ganharmos tempo. Primeiro, o versículo 5. Ele diz assim: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. A primeira coisa que o apóstolo Paulo deixa claro aqui para a gente bom, vamos lembrar, né? Em primeiro lugar ele disse: busque as coisas que são do alto. Se você já morreu com Cristo, se você já ressuscitou com Ele, busque as coisas que são do alto, pense nas coisas que são do alto. E o segundo conselho que ele deixa evidente ei, aniquile na sua vida as coisas que estão arruinando você, as coisas que estão fazendo com que você seja uma pessoa infeliz. Aniquile. O texto vai dizer aqui na Nova Versão Internacional: faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. É isso mesmo, irmão. Faça morrer. Mate isso no seu coração. Não deixe isso dominar você, porque isso vai te trazer ruína, isso vai te trazer desgraça, isso vai mexer com você de uma maneira negativa. E aí ele vai colocando uma listinha de pecados, uma listinha aqui de alguns vícios éticos que ele traz para a gente: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Mas ele não para por aí. Ele diz: mate esse negócio, mate isso, porque se você não matar isso, meu irmão, isso vai matar você. E aí ele continua dizendo, no 8 e no 9: mas agora abandonem todas essas coisas. Aí ele vai dar mais uma listinha pecaminosa, que eu vou chamar de pecados da língua. Aniquilem a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, vistam que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Mais um destaque aqui. Primeiro ele fala para matar: faça morrer essa lista de pecados do verso anterior. Agora ele disse: abandone essas coisas, larga a mão disso. Se você conseguir fazer esse negócio, a sua vida vai ser uma vida muito melhor. E aí no verso 6, que está no meio desses dois que eu trago para você agora, no verso 6 tem uma palavra dura, irmão. A Bíblia diz: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. O apóstolo Paulo, ele é bem enfático em dizer assim:
olha, para você ser alguém que marca a vida das pessoas, você tem que procurar as coisas dos céus, você tem que manter o foco nelas, e você tem que aniquilar o pecado na sua vida. Porque se você, ele está falando para uma igreja, irmão, eu quero que você entenda, ele não está falando para um grupo de pessoas numa praça pública, aonde ninguém conhecia Jesus. É uma carta que ele manda com um destinatário, a igreja de Colossos. É uma carta que vai parar na mão dos crentes, e ele diz para os crentes: vivam uma vida diferente, façam morrer os pecados, essa tendência pecaminosa que todos nós temos. E ele diz assim: cuidado, porque a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem na desobediência. É como que um pai dizendo a verdade para um filho. A verdade, irmãos, e a verdade dói, a verdade machuca, mas o pai que ama mesmo, é o pai que diz a verdade para o filho, é o pai que toma decisões duras às vezes com o filho. Este é o pai que ama, porque a própria Bíblia diz isso. E o apóstolo Paulo não esconde, a ira de Deus não é a ira do diabo. A ira de Deus vem sobre aqueles que são ou que vivem na desobediência. Sabe, irmão, a Bíblia diz assim que Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Deus não leva em conta. Sabe, aquela pessoa que está lá no mundão hoje, praticando tudo de mal, e que ela nunca ouviu a respeito da justiça divina, ela nunca ouviu um versículo da Bíblia falando de Jesus, do amor de Jesus, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e do poder transformador do Evangelho. A Bíblia diz que Deus continua amando aquela pessoa. A Bíblia diz que Deus continua em busca daquela pessoa. A Bíblia diz que Deus está envidando todos os esforços para salvar aquela pessoa, porque Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Porque Ele nos amou ainda enquanto éramos ainda pecadores. Agora com a igreja o negócio é diferente. Com a igreja é mais ou menos assim: agora você já sabe, meu querido, agora você sabe o que Deus espera de você. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer de você uma pessoa melhor, Ele quer fazer você de um crente autêntico que marca a vida das pessoas. Não viva na prática do pecado, porque aqueles que vivem na desobediência, a ira de Deus recai sobre eles. Palavra de um bom pai, que vai dizer para a gente: faça morrer as coisas que de verdade mesmo estão destruindo a sua vida. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Você já foi num curtume? Quem aqui já foi num curtume? Você já foi num curtume? Levanta a mão. A coisa lá é feia, né, irmão? Eu já fui num curtume. A coisa lá é feia. Se você não foi, não vá. Eu já vou dizer para você: não vá. Não vá, porque o negócio é terrível. Quando você vai chegando perto, você já sabe do que se trata. E aí, irmão, você vai lá um dia e você sofre, e você volta assim com uma coisa no coração: eu nunca mais vou pisar nesse lugar. O negócio é tão impregnado. Na cidade onde eu morava, em Mandaguari, bem perto de Mandaguari, tem uma cidade chamada Apucarana. E em Apucarana tem um contorno. E no contorno de Apucarana tem dois curtumes. E quando nós vamos chegando, uns 3, 4, 5 quilômetros do curtume, nós já sabemos que o curtume está ali. Você está viajando dentro do carro, vidros fechados, não importa, irmão. Aquele cheiro é impregnado, aquele cheiro é terrível. Mas sabe de um detalhe? Tem gente que trabalha lá. E sabe o que acontece com as pessoas que trabalham lá dentro? Sabe o que acontece? Eles acostumam com o cheiro. E chega um momento na vida deles que eles entram e vão embora, entram para o trabalho, vão embora para casa, e voltam no outro dia, e vão embora para casa, e voltam na outra semana, e vão embora para casa, e voltam no outro mês, e vão embora para casa,
e não tem mais nenhum problema. Sabe por quê? Porque eles se acostumaram com a podridão. Eles se acostumaram com o mau cheiro. Se alguém perguntar, mas você não está sentindo nada? O cara vai falar assim: não, isso não me incomoda mais. Eu sei que cheira, porque no primeiro dia que eu entrei aqui, eu também passei meio mal, mas eu me acostumei. O apóstolo Paulo, ele quer mais ou menos trabalhar no nosso coração desse jeito. Não se acostume com uma vida de podridão, porque você vai se acostumar, e daqui a pouco não vai feder mais. Daqui a pouco você vai pensar que aquilo é normal, e eu digo para você, não é normal. Viver uma vida de pecado, viver uma vida com essa listinha que o apóstolo Paulo colocou aí no versículo 5, que ele colocou no versículo 8, que ele colocou no versículo 9, eu gostaria até que, se você tem a sua Bíblia na mão, anotasse isso, riscasse embaixo aí, toda essa listinha que o apóstolo Paulo está colocando para você. Não se esqueça, meu irmão, isso aí é cheiro de morte. Não se esqueça, isso é podridão na sua vida. E você precisa viver longe desse negócio, porque senão você vai se acostumar a viver assim. E aquilo que as pessoas vão olhar para você e falar: nossa, isso é muito ruim. Você vai falar: mas olha, acho que não é bem assim. Você vai se acostumar tanto com o pecado, que ele não vai ter mais cheiro de podridão para você. Mas não quer dizer que não é podridão. Abandone, abandonem é o que o apóstolo Paulo fala. O verbo abandonar aí é como se você tirasse de você, do seu corpo, alguma coisa. É como você, mulher, pegar o seu brinco, tirar e jogar fora. Sabe, é como se você pegasse uma camisa que está muito suada, que você sabe que está ruim de ficar com ela, e você pegar e retirar ela e abandonar. Quando o apóstolo Paulo usa esse verbo, abandone, tire isso de você. Tire isso de você, jogue isso longe. O nosso desejo como cristãos deveria ser um desejo ardente em retirar de nós a podridão do pecado. Sabe o que acontecia no Império Romano? Uma das punições para as pessoas assassinas no Império Romano era amarrar partes do corpo do morto que o cara matou, amarrar ao corpo do assassino, amarrar e deixar lá. E pensa bem como que a coisa vai acontecer nos dias que vão se correr. Essa era uma punição romana. Você matou alguém? Matou? Então tá bom, eles cortavam um pedaço do corpo do indivíduo, amarravam no corpo do assassino e falavam assim: agora você vai viver com isso daí, até isso se decompor, até você se livrar desse negócio, naturalmente. E o cara não podia tirar. Se tirasse, morria. Sabe, o desejo nosso como cristãos deveria ser o mesmo desejo do coração daquelas pessoas que tinham pedaços de corpos amarrados em si. Porque no primeiro dia tudo bem, mas do segundo dia para frente, aquilo ia se tornar um cheiro que seria insuportável. E o cara só vai suportar porque ele sabe que, se ele se livrar daquilo, ele vai morrer. Mas quando o apóstolo Paulo tem isso na cabeça, do tipo: se livra dessa coisa, dessa podridão de pecado. Talvez ele tenha no coração essa imagem de nós cristãos carregando em nós coisas podres que não eram para carregar. A terceira coisa e última, e nós já estamos quase terminando, uma igreja ou uma pessoa marcada, tem aí o versículos 1 a 8, de Efésios, que só vai corroborar a ideia que eu falei até agora, que diz, o apóstolo Paulo diz lá: sejam imitadores de Deus, vivam como filhos da luz, se livre do pecado. E a terceira e última coisa, irmão, uma pessoa ou um crente marcado por Cristo é uma pessoa que adquire uma nova roupagem.
É uma pessoa que de verdade mesmo tem uma nova roupagem. O versículo 12, que é o verso em questão agora, ele vai usar a palavra revistam-se. Diz a Bíblia, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. É como se literalmente você trocasse de roupa. É isso que o apóstolo Paulo, essa é a proposta dele para nós. Tire de você o que não é bom. Tire todo o pecado, toda a impureza. Tire os pecados da língua, tire os vícios éticos, tire todas as coisas que são ruins, mas não só tire as coisas ruins, coloque em si, revista-se de coisas boas. A igreja que é marcada por coisas boas e não por coisas ruins, é uma igreja que naturalmente, ela faz diferença na vida de pessoas. É uma igreja que naturalmente, não precisa fazer força, naturalmente as pessoas olham e elas chegam à conclusão de que parece que a vida dessa pessoa é melhor do que a delas. E elas começam a repensar um pouco a própria história. Sabe, se você levou algum visitante no pequeno grupo, é muito provável, eu não estou dizendo aqui, não sou o dono da verdade, mas é muito provável que essa pessoa olhou para você e ela talvez pensou assim: eu preciso descobrir um pouco mais acerca da vida dessa pessoa. E se ela está falando que ela faz isso, e se ela está me convidando, eu quero entrar um pouquinho mais a fundo na vida dessa pessoa, para chegar às minhas próprias conclusões e saber que talvez o estilo de vida dela seja melhor do que o meu. Talvez seja por isso. Eu não estou dizendo que é, mas é muito provável que a pessoa te deu um voto de confiança, porque talvez ela olhou para você e lá no fundinho da alma ela disse: eu quero ver, eu quero ir um pouquinho mais a fundo, eu quero descobrir o que é feito na vida dessas pessoas, porque o meu amigo é desse jeito. O apóstolo Paulo diz para a gente: se revista, tire coisas ruins e coloque em coisas boas. E isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. A ideia de se revestir aí é você tomar uma posição, você realmente entender que precisa tirar coisas ruins e colocar coisas boas, mas não quer dizer que isso vai acontecer num momento, não quer dizer que isso vai ser num estalo de dedos, não quer dizer que isso vai acontecer como um passe de mágica, porque logo em seguida, ou melhor, um pouquinho antes aí, no versículo 10, ele vai deixar claro para a gente que isso é um processo. Vai dizer assim: se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Olha que coisa interessante. Ele fala: tire a roupa do velho e coloque a roupa do novo. Mas aí ele vai colocar assim, se revistam do novo, o qual está sendo renovado. Então eu entendo que o novo, num primeiro momento, não é já de cara você conseguir ser aquilo que Deus propõe para você. O novo é você dar um basta no velho. O novo é você ter coragem de dizer: eu não quero mais essa roupagem. Isso já é um novo na sua vida. É você fazer morrer as coisas, é você aniquilar as coisas ruins, é você de verdade mesmo passar a pensar nas coisas dos céus e você aniquilar, tirar do seu corpo, decidir que vai fazer isso. Isso já é novo. E aí agora ele fala que esse novo, ele vai acontecer. Esse novo está sendo renovado, está sendo. É uma linha progressiva. Ele não fala: esse novo foi renovado. Ele diz: está sendo renovado. É um processo. É por isso, irmão, que você está num nível e o seu irmão que está do seu lado aí está em outro.
Eu não sei qual está mais na frente, mas é verdade que cada um de nós está num nível espiritual. Quanto mais nós nos deixamos ser renovados por Deus, transformados pelo Espírito Santo do Senhor, nós estamos mais à imagem do nosso Criador. Essa é a proposta de Deus. É assim que nós vamos fazer missões, irmãos. É assim que nós vamos ganhar o mundo. É assim que você, quando convidar alguém para o PGM, a pessoa vai olhar para você e vai falar assim: vale a pena ir em um lugar onde essa pessoa vai, porque ela demonstra ser uma pessoa de caráter, ela demonstra ser uma pessoa de Deus. Eu não enxergo coisas ruins nela, eu enxergo coisas boas, ao passo que em todos os outros meus amigos eu não consigo enxergar neles o que eu enxergo nela. Então parece que tem uma marca diferenciada, parece que tem algo diferente. Eu quero descobrir o que tem aí, porque parece que ela é melhor do que eu. Nós não queremos ser melhor do que ninguém, não. Mas quando você é um crente que está sendo renovado, transformado, é inevitável, irmão. É inevitável. Você passa a ser uma pessoa de qualidade superior, de caráter superior, e todas as coisas espirituais em um nível acima. A questão é: quanto você está indignado com pecados na sua vida? Essa é a questão. O quanto você está tendo poder suficiente para se despir das coisas ruins, da maldade, das coisas, das listas que o apóstolo Paulo trouxe aqui. O quanto você está indignado com isso, o quanto você já jogou fora, e o quanto você tem pedido a Deus para estar sendo renovado. O quanto você tem dito para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu vou pagar o preço de ser uma pessoa melhor. É isso que faz a diferença e que qualifica crentes e crentes nesse mundo aí. E as mudanças externas, porque elas são visíveis. Quando você muda por dentro, você muda por fora. E quando você muda por fora, as pessoas enxergam. E quando as pessoas enxergam, quem ganha é você. Quando você olha para mim e fala: o pastor está melhor por fora, é porque eu estou melhor por dentro. Quando eu olho para você e falo: o fulano está melhor por fora, é porque aconteceu um processo interior. É esse processo que precisa acontecer na vida da igreja. Porque se a gente quer marcar o mundo, irmãos, se a gente quer fazer missões, a melhor maneira de fazer missões é seguir os passos e as orientações que o apóstolo Paulo nos trouxe. Eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo exatamente isso. É a melhor maneira de nós fazermos missões. Sabe por quê, irmão? É muito fácil a gente dizer que vai orar por alguém que está fazendo missões. É um pouquinho mais difícil, mas ainda é muito fácil a gente pegar o nosso dinheirinho, suado dinheirinho, e enviar para missões, entendendo que nós estamos abençoando e sustentando alguém lá. Sabe o que é difícil mesmo, irmão? Não é só nós irmos. O difícil mesmo é nós sermos missionários aonde nós estamos plantados. É sermos aqui em Araçatuba. Porque a minha vida, eu não fui feito para bancar um missionário no campo. Isso é só uma estratégia. Eu fui feito para ser um missionário. E não dá para dizer que eu estou ganhando o mundo. Não dá para você dizer que você está ganhando o mundo só porque você está sustentando alguém. Pode parecer que eu estou indo na contramão hoje aqui, porque hoje é dia de lançamento da campanha de missões mundiais, mas eu estou dizendo para você, essa não é a proposta básica e original de Deus para a vida do cristão. A proposta básica é: seja você um missionário. Seja você alguém com as marcas de Cristo. Seja você alguém com o perfume de Cristo, conforme diz a Bíblia, que por onde passa, as pessoas percebem, sem uma palavra. Sem uma palavra. Porque a coisa figurada aí está querendo dizer: você passa e as pessoas sentem um ar diferente, porque existe ali um perfume chamado perfume de Cristo. É o apóstolo Paulo que inventou esse negócio. Por isso que eu sou fã desse homem. Deus quer fazer isso. Deus chamou a igreja para ganhar o mundo. Deus chamou você para ser um missionário.
Deus não chamou você para apenas sustentar missões. Deus chamou você para ser um missionário. Não adianta dizer que você pertence a Deus. Não adianta você enganar-se a si mesmo e enganar o mundo afora dizendo que, eu sou de Deus, se você vive pensando nas coisas que estão aqui debaixo. Não adianta você dizer, eu sou de Deus, mas a sua alegria genuína está ligada às coisas daqui de baixo. Porque quando você não tem as coisas daqui de baixo, você anda triste, cabisbaixo, você anda sem motivação. Não dá para dizer que você é de Deus, se a sua alegria e a sua motivação não vem do alto. Não dá para dizer que você é de Deus se você não luta, irmão. Não luta, porque é uma luta desigual, injusta. Se você não luta para eliminar o pecado da sua vida, é uma luta desigual, porque a Bíblia mesmo diz que o Espírito, ele transforma a vida da gente, mas o apóstolo diz, a carne é fraca. Vigia, ora, luta contra isso, porque se você pensa que você está de pé, você vai cair. Se você não lutar contra, não dá para você dizer que você é de Deus, não dá para você dizer que você pertence a Deus, se de verdade você não está travando uma batalha, irmão, dia após dia, para se livrar do pecado que está no seu corpo, porque nós somos seres nascidos para errar. E não dá para você dizer que você pertence a Deus se você ainda não se revestiu da imagem de Cristo. Ou se pelo menos você não está neste processo de revestimento, sendo transformado. Não dá para você dizer, irmão, se você vive uma vida exatamente igual a que você vivia o ano passado. Não dá para você dizer que você é de Deus, se você não melhorou nesse ano. Se você não é um crente melhor esse ano. Se Deus não trabalhou na sua vida e você está um degrau acima, não dá para dizer que você é alguém dominado pelo Espírito Santo de Deus, vivendo uma plenitude do Espírito Santo de Deus, se você está estacado na sua vida espiritual, se você não consegue se livrar daqueles pecados que estão listados aqui e outros tantos que estão na palavra para nos alertar. Não dá para dizer que você é um homem que pertence a Deus, uma mulher que pertence a Deus. Não dá para dizer que você é um missionário se você ainda está nessa. Pensa bem, a melhor maneira de nós fazermos missões, irmãos, é de verdade mesmo, sendo missionários. Sendo missionários. Eu espero em nome de Jesus que Deus complete essa palavra no seu coração e que você vá para casa pensando em como ser um missionário melhor, em como ser um missionário que vai fazer diferença na vida das pessoas. Porque eu vou te lembrar mais uma vez, foi para isso que Deus criou a igreja, foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que Ele te chamou, capacitou e salvou. Só isso. E Ele continua trabalhando na nossa vida para nós sermos do jeito que nós precisamos ser. Então, por favor, comece a pensar um pouco mais nisso. Seja uma pessoa que vive em função das coisas do alto. Seja uma pessoa que aniquila as coisas ruins, que luta contra as coisas ruins. Seja uma pessoa que dia após dia vai se revestindo de coisas novas, boas, que vêm de Deus para a sua vida. Assim, você vai fazer missões por onde você passar. Aonde você passar, as pessoas vão ser transformadas. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, a conseguirmos colocar em prática tudo isso. Vamos orar e nós vamos encerrar o nosso culto dessa noite. Antes de fazer essa oração, quero agradecer muito a presença dos nossos visitantes. Se você veio nos visitar hoje, quero agradecer porque você veio. Se você esteve